Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Beleza? Então vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Tá certo aqui o posicionamento da câmera, gente? Olha, agora que eu vou ver o posicionamento. Mas tudo bem, acho que tá tudo bem aí, vamos indo. O relato de hoje é este daqui: O espírito que me segue há 26 anos. Meu Deus. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e moro na Grande São Paulo. Vou relatar algo que acontece comigo até hoje. O relato pode ficar um pouco longo, porque eu não sei contar nada sem detalhes. E neste caso, cada detalhe é importante, para que vocês compreendam um pouco sobre a minha vida. Os detalhes são importantes para que vocês compreendam um pouco sobre a minha vida. Os nomes já foram trocados, então pode ler tranquila. Vamos lá. Algumas partes podem parecer polêmicas, então eu peço, por favor, que não me julguem. Mas se julgarem, tudo bem, não me importo. Desde já agradeço por me ouvirem. Vamos ao relato. Bom, tudo começou no dia em que eu nasci. Desde que, desde que me entendo por gente, a minha irmã mais velha sempre dizia que eu nasci com um olho vermelho e o outro preto. Aquilo me intrigava e, com o tempo, a curiosidade só aumentou. Quando finalmente criei coragem para perguntar à minha mãe sobre isso, ela sempre reagia de forma estranha. Dizia que era mentira, mas gaguejava muito, desviava o olhar. Às vezes eu notava que as mãos dela tremiam levemente e sua pele ficava fria como gelo. Era como se o simples fato de falar sobre o assunto a deixasse apavorada. Apesar da minha curiosidade, eu nunca insisti. Algo dentro de mim dizia que eu jamais teria uma resposta verdadeira. A minha mãe sempre me contava como foi a infância dela, marcada por muita pobreza e sofrimento. A minha avó teve 6 filhos e sustentava todos sozinha, já que o marido dela, o meu avô, era um homem violento que a agredia constantemente. Vivendo nessa dificuldade extrema, a minha avó buscava ajuda onde podia. Frequentava terreiros de umbanda, acreditando que, com algum tipo de orientação espiritual, a vida poderia melhorar. Mas as coisas pareciam piorar, principalmente para minha mãe. As mães de santo realizavam muitos rituais com as minhas tias, mas era minha mãe quem mais sofria. Ela era sempre a escolhida para os trabalhos mais estranhos. Rasparam o cabelo dela mais de uma vez, trancavam ela sozinha em um quartinho escuro, mandavam que ela bebesse garrafas de cachaça, dizendo que aquilo fazia parte de um trabalho espiritual. Segundo essas mães de santo, havia algo na nossa família. Mas peraí, sua mãe. Quantos anos sua mãe tinha? Bom, segundo essas mães de santo, havia algo na nossa família, algo antigo, obscuro, uma entidade que precisava ser expulsa. Mas ao invés de libertar alguém, esses rituais só pareciam trazer mais medo, mais sombras. A minha mãe sempre falava de uma sombra. Não era qualquer sombra, era uma figura escura, do tamanho de uma criança, com cerca de 5 ou 6 anos, pequena, silenciosa, mas profundamente perturbadora. Essa coisa aparecia e desaparecia sem aviso. Ninguém nunca soube o que era, de onde vinha ou o que queria. Só sabiam que aquilo estava ali, observando. Com o tempo, a minha avó se cansou de tudo aquilo, dos rituais, dos terreiros, dos medos. Decidiu se firmar na igreja, buscando paz. As aparições diminuíram, mas nunca cessaram por completo. A sombra ainda rondava. Às vezes era vista pelas minhas tias, outras vezes pela minha avó. Mas era com a minha mãe que ela mais insistia em aparecer. A diferença é que agora não era com tanta frequência, mas quando vinha, o medo era o mesmo. Anos depois, o meu avô faleceu. Pouco tempo depois,
A minha avó adoeceu gravemente, ficando acamada. E então a sombra, como se tivesse escolhido um novo alvo, começou a atormentar a minha irmã mais velha. Sabe, Ana e Assombrados, ah, começou a atormentar a minha irmã mais tá, sabe, Ana e Assombrados, vocês já ouviram falar da tal paralisia do sono, né? Sim, claro. Pois foi exatamente isso que começou a acontecer com a minha irmã mais velha. E o pior, toda vez que ela passava por isso, ela via aquela sombra. A mesma criança escura, o mesmo olhar vazio. A gente acabou apelidando essa sombra de o bicho. Sim, Ana e Assombrados. Esse foi o nome que demos para aquela coisa, o bicho. E o bicho não dava trégua. Praticamente todas as noites ele vinha atormentar minha irmã. Era quase que sagrado, ou melhor, profano. A cada a casa, né, ela mergulhava no silêncio da madrugada e de repente era quebrado pelos gritos desesperados dela. Ela acordava paralisada, os olhos arregalados, tentando gritar, tentando se mexer, e tudo que conseguia era chorar de medo, enquanto aquela sombra ficava ali, parada, observando. Era horrível, desesperador. Ver a minha irmã naquele estado partia o coração. E o pior era saber que não podíamos fazer nada, porque mesmo quando ela acordava, o bicho continuava ali, rondando, esperando a próxima noite. Com o passar do tempo, aí eu voltei. Não, é isso? Ah, tá certo. Com o passar do tempo, a minha avó faleceu. E no velório dela, algo me incomodava profundamente. Eu sentia que havia alguma coisa me observando. Eu não sei explicar direito, mas era como se tivesse uma presença ali, invisível, mas insistente. Como se alguém me olhasse fixamente, tentando dizer alguma coisa, algo que eu não conseguia entender. Eu esqueci de mencionar antes, mas a minha avó, ela nunca gostou de me ver por perto. Eu nunca entendi direito o porquê. Quando eu aparecia, o olhar dela mudava. Dava para sentir o incômodo, o desespero, como se ela quisesse me ver bem longe. Ela resmungava, sussurrava palavras que eu não entendia direito e mandava que eu saísse dali. Aquilo sempre me deixou com uma sensação estranha, como se eu fosse uma ameaça para ela ou ela para mim. Enfim, Ana e Assombrados, no enterro dela eu tive uma vontade repentina de tomar iogurte. Coisa estranha para aquele momento, né? Mas a minha mãe, tentando me distrair, acabou comprando um. E foi só eu tomar o primeiro gole que eu comecei a me engasgar, do nada. Eu comecei a me engasgar, engasgar. Foi uma sensação horrível, como se algo tivesse travado na minha garganta. Mas não era só físico, não, era espiritual. Nesse momento, eu senti claramente alguém parado na porta do cemitério. Eu não vi nada com os olhos, mas eu sentia como se estivesse sendo puxada para dois lados. Ao mesmo tempo em que uma força parecia tentar me levar, havia outra tentando me proteger. Era como estar dividida entre luz e sombra. Graças a Deus, um homem que estava por perto percebeu meu desespero e me ajudou a desengasgar. Aos poucos eu recuperei o ar, mas aquela sensação, aquele peso, ficou comigo. O velório da minha avó ainda durou um tempo, até que chegou a hora do sepultamento. Cada parente seguiu para sua casa e eu voltei com a minha mãe e com as minhas irmãs para a nossa. Mas desde aquele dia, algo mudou. Aquela sensação de estar sendo observada nunca mais me deixou. Minha adolescência. Bom, o tempo passou, mas aquela sensação de nunca estar sozinha persistia. Era como se o tempo todo alguém estivesse comigo. E não era só uma impressão, não. Eu sentia claramente que era a presença de um homem. Só que naquela época eu não dava tanta importância para isso. Eu achava que, sei lá, era coisa da minha cabeça. Mas tudo mudou quando eu fiz 11 anos. Minhas paralisias do sono começaram a ficar diferentes, muito diferentes. Ana, eu sei que isso pode soar estranho, mas
eu literalmente sentia algo tendo relações comigo durante a paralisia. Era uma sensação horrível e, ao mesmo tempo, estranhamente confusa. Eu sei, eu era uma criança, uma pré-adolescente, mas ainda assim eu sentia tudo de forma real. Sério, Ana e Assombrados. Era como se alguém estivesse ali comigo, no escuro, me tocando sem que eu pudesse reagir. A gente teve só abrindo um parênteses aqui, a gente teve a coletânea temática de domingo passado, foi exatamente sobre íncubos e súcubos. E isso era quase toda noite. Quando eu ia tomar banho, quando eu ficava sozinha em casa, eu sentia aquela presença me observando. Era um peso, um calor, uma voz. E essa voz falava comigo sem som, entende? Era como um pensamento que não era meu. Ele me dizia: Você é minha, de mais ninguém. Vai ser minha, custe o que custar. Bom, por volta dos meus 14 anos, dois acontecimentos muito marcantes ocorreram comigo. O primeiro foi num dia comum, eu tinha acabado de sair do banho quando a minha sobrinha, que na época tinha apenas 5 anos, olhou para mim com aquela carinha inocente e disse algo que me gelou por dentro. Ela falou do jeitinho dela: Tia, tinha um homem te olhando quando você estava tomando banho, quando você estava no banho. Ele usava uma capa preta e tinha uma bengala. Ele falava que você era dele e ele babava. Ele falava isso toda hora: Você é minha, você é minha, você é minha. E ele não parava. Ela, não, a minha sobrinha, não usou exatamente essas palavras, é claro, mas o conteúdo principal era esse, do que ela me disse. A firmeza na forma como ela repetiu aquilo, sem querer entender o que estava dizendo, me arrepiou dos pés à cabeça. O segundo fato aconteceu pouco tempo depois. Eu estava dormindo quando tive novamente uma daquelas paralisias do sono, só que dessa vez foi diferente. Pela primeira vez eu consegui abrir os olhos. A luz do corredor estava acesa, a porta do meu quarto entreaberta, e foi então que eu vi. Tinha uma sombra atrás de mim. Pelo reflexo, pela posição da luz, eu consegui enxergá-la claramente. Era a sombra de uma criança com cerca de 5 ou 6 anos, parada bem ali, me observando. Mas, Ana, eu sabia com toda a certeza do mundo que aquela sombra não era uma criança de verdade. Era ele. Era o homem que me perseguia desde a infância. E não me pergunte como, mas eu tinha convicção. Aquela coisa era ele disfarçado. Eu gritei, assustada, e a minha mãe veio correndo para o meu quarto, desesperada, né? Eu contei o que tinha acontecido, ainda chorando, e aí a minha mãe, que quando se irrita, encarna a Dona Hermínia, né, do filme Minha Mãe é uma Peça, soltou logo. Por que você não vem me atormentar, hein? Vem aqui, se for homem. Falou para assombração. Vem atormentar a mim, então, se for homem, vai, né? Larga a mão de atrás de criança, né? Ana, eu tô rindo agora contando, mas na hora eu só sabia chorar. O medo era real. O choro era de verdade. Bom, o tempo passou e passou muito, mas aquela sensação nunca mudou, nunca foi embora. Por volta dos meus 19 anos, eu conheci um rapaz que era da Umbanda. E por motivos que não vêm ao caso agora, eu acabei indo morar com ele. Eu vivi altos e baixos naquela casa, aliás, muita coisa que eu vivi com aquela sogra maledite e aquele namorado maledito vai virar outro relato. Porque, sério, Ana, olha, dá um episódio só para eles. Ok, fico no aguardo do relato. Mas voltando, agora eu vou contar a parte mais importante para esse relato aqui. Um dia eu resolvi contar para o meu ex-namorado, que eu vou chamar aqui de Davi, toda essa história que eu estou contando aqui para vocês. Desde o início, a sombra, crianças, paralisias, o homem, tudo. No meio da conversa, do nada, o Davi começou a incorporar uma entidade.
E aí, um Exu se manifestou. Ele olhou para mim com seriedade e disse: Boa noite, moça. Você tem algo único. Você foi escolhida antes mesmo de nascer. Na hora eu perguntei, né? Escolhida para quê? E ele respondeu com um tom firme: Um dia você vai saber. Ana, depois disso, toda vez que o Davi incorporava alguma entidade masculina, eu sentia que elas me olhavam estranho. Era como se me reconhecessem. Eu não sei explicar. Mas aquele mesmo olhar, aquela sensação que me perseguia desde criança, era igualzinha. E pode até parecer loucura para alguns, e eu sei que vai chover hater, mas de verdade, eu não ligo. Na época, eu não tinha nenhum conhecimento espiritual, tá? E até hoje ainda não entendo muitas coisas. Muita gente pode perguntar: e por que você não foi a um terreiro buscar respostas? Simples. Era época de pandemia, estava tudo fechado. Os poucos centros que funcionavam estavam lotados ou com atendimentos suspensos. Mal dava para sair de casa. Imagina procurar ajuda espiritual no terreiro, alguma coisa assim. E depois disso, uma entidade começou a vir com frequência no Davi. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas posso dizer que ela era idêntica ao homem que me persegue desde pequena. O olhar, o jeito de falar, a forma como se movia, tudo era igual. Cada vez que ele incorporava, parecia que aquele espírito estava ali, me encarando através do corpo do Davi agora. Ele vinha todo santo dia e toda vez ele dizia a mesma coisa: Você é minha, você sempre foi minha, você vai ser minha. Pode passar o tempo que for, mas você já é minha. Ele ria, me cheirava, fungava perto de mim, falava de forma obsessiva, doentia, como alguém que me possuía. Ana, era assustador. E foram meses assim. Como eu disse em um outro relato, como eu disse em outro relato, eu conto tudo que eu vivi nas mãos desse ex, tá? Foram coisas terríveis também. Mas, resumindo, o Davi começou a ter incorporações quase todos os dias. E em todas elas era a mesma entidade, dizendo as mesmas palavras, me encarando com aquele olhar que eu conhecia desde a infância. E o pior, quando eu ficava sozinha, a sensação daquela presença, daquele homem, daquela entidade, só piorava drasticamente. Era como se ele estivesse cada vez mais perto, cada vez mais presente, como se já estivesse dentro da minha casa e do meu corpo. Tudo isso começou a cansar o Davi. Ele dizia que a entidade vinha sem permissão dele, que era como se o corpo dele não fosse mais dele. E eu comecei a perceber que até as pessoas na rua me olhavam estranho, com medo, com susto, como se enxergassem algo comigo que eu mesma não via. E o mais perturbador era ouvir, quando eu estava sozinha, a risada daquele homem. Ele dizia com aquela voz que me gelava a espinha: Eu só estou protegendo o que é meu. Um dia essa entidade veio de novo, mas diferente das outras vezes, ele não se aproximou como antes. Ele olhou para mim e disse: Não vim fazer nada com você hoje, só vim te dar um recado. E eu fiquei paralisada. E então ele continuou com a voz calma, mas carregada de algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: Em breve, o Davi vai terminar com você. E depois de alguns anos, você vai conhecer um rapaz da Bahia. Vai ter um menino com ele. Gente, eu fiquei sem reação. E antes de ir embora, ele se aproximou, me olhou firme nos olhos e disse com aquele mesmo tom obsessivo: Se você acha que se livrou de mim, você está enganada. Você é minha, fulana, minha, e eu jamais vou me afastar de você. E então ele foi embora, me deixando ali com o coração acelerado e uma sensação de que nada daquilo tinha acabado.
Passaram-se alguns dias e, como a entidade tinha dito, o Davi terminou comigo. Para mim, foi o fim do mundo. Eu entrei numa depressão profunda, eu me isolei, eu chorei dias e noites sem parar. A dor era tanta que eu vou ser direta, Ana. Eu tentei cancelar meu CPF, se é que vocês me entendem. Foram tempos escuros. Mas o que me destruiu de verdade foi perceber que depois que tudo acabou com o Davi, aquela sensação de ser observada simplesmente sumiu. Sim, Ana, sumiu. E sabe o pior? Eu percebi que eu sentia falta. Pode parecer absurdo, mas eu era tão apegada àquela rotina estranha, àquela presença constante, que quando ela desapareceu, ficou um vazio gigantesco, um buraco dentro de mim. Era como se eu tivesse ficado dependente daquela obsessão. Aquilo me consumia por dentro. Os dias passaram, os meses também. Fui conhecendo outras pessoas, tentando me reerguer, me reconstruir. E o mais louco, todas, absolutamente todas as pessoas que se aproximavam de mim diziam a mesma coisa. Tem algo diferente em você. Diziam que eu carregava uma energia estranha, pesada e ao mesmo tempo viciante. E muitos deles ficavam obcecados por mim. Mas sabe o mais torturante? Eu não sentia ele, o espírito, a presença, nada. Era como viver no escuro depois de passar anos sob uma luz, por mais sombria que fosse. Até que um dia a profecia se cumpriu. Eu conheci um homem da Bahia. E sim, Ana, tivemos um filho, um menino. Infelizmente, esse homem, o pai do meu filho, se revelou um pesadelo. Era manipulador, ciumento, narcisista. E eu, já fragilizada por tudo que vivi, me vi presa em mais um relacionamento abusivo. Mas nada, Ana, nada se compara ao que estava por vir. O meu filho nasceu especial. Desde o início, ele não conseguia engolir alimentos. Teve que ser alimentado por sonda, porque nem saliva ele conseguia engolir. E logo descobrimos que ele tem uma doença genética rara, chamada neurofibromatose tipo 1. Sim, Ana, herdada de mim. E o pai dele me culpou por tudo, pela genética, pela doença, pelo sofrimento do nosso filho, e isso me destruiu. Desde então, nós praticamente vivemos no hospital. Foram quase um ano foi quase um ano internado direto entre exames, cirurgias e momentos de puro desespero. A verdade é que o meu filho passa mais tempo em um leito de hospital do que em casa. E não são internações simples, são longas, dolorosas. A cada nova crise, uma nova cirurgia. Descobrimos que ele tem uma condição chamada estenose, que é quando as artérias se fecham e o sangue não consegue passar direito. No caso dele, isso acontece nos rins. E por conta disso, a pressão arterial dele atinge níveis absurdos. Quando soubemos disso, ele tinha apenas 1 ano e 9 meses e a pressão dele chegou a 23/6. Sim, Ana, 23/6. Ele era um bebê. Hoje ele tem 3 anos e ainda seguimos lutando todos os dias. Ana, em uma dessas internações longas, exaustivas, eu voltei a senti-lo. Sim, o espírito. Mas dessa vez era diferente. Eu sentia que ele estava ali, mas à distância. Era como se ele estivesse apenas observando de longe. E o mais assustador de tudo é que isso me torturava. Porque, Ana, eu queria ele ali, perto. Eu queria ele perto. Era como se, sei lá, a obsessão que ele sentia por mim tivesse virado minha agora. Era como se agora eu precisasse dele. Como se ele fosse a minha única certeza em meio ao caos. E um dia, Ana, um dia eu estava no meu limite. Cansada, exausta, destruída. A rotina de hospital acaba com qualquer um.
Você come o que tem, não dorme direito por causa do barulho das máquinas, da movimentação dos médicos, das picadas constantes no seu filho. Ver ele sofrendo dia após dia, isso me dilacerava. E foi nesse dia, Ana, com o coração em pedaços, que eu pensei assim, em silêncio, só para mim: se você me tirar daqui, eu serei sua. Eu me entrego a você. E Ana, no dia seguinte, o meu filho teve alta. Não foi assim do nada, tá? Ele já estava para ter alta. Faltava resolver umas últimas pendências, já que ele iria para casa com a sonda, tinha que garantir o suporte da prefeitura, os cuidados médicos. Mas foi assim tão repentino, tão imediato. Na hora eu senti que ele ouviu, eu senti que ele respondeu. Ana, eu sei, o relato ficou longo, mas eu juro que eu já estou acabando. Depois daquele dia em que eu pensei, se você me tirar daqui, eu serei sua, o meu filho teve alta e voltou para casa. Mas, como sempre, não durou muito. Pouco tempo depois, nós voltamos para o hospital. E como eu já contei, toda vez que ele é internado, não é simples. São longas internações, são cirurgias, dores, medos. Só que dessa vez, algo estranho começou a acontecer. O meu filho perdia a sonda, do nada, sem explicação. E Ana, isso não é normal. Não é algo assim que, ai, acontece. Era como se algo quisesse me levar de volta para o hospital. Como se algo sentisse prazer em me ver presa ali, sofrendo, desgastada. E o espírito sumiu. Assim como daquela outra vez desapareceu da minha vida. E o que deveria ser um alívio virou uma tortura. Porque eu percebi que eu me tornei dependente dele, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. É como se o meu vazio só pudesse ser preenchido por ele. Hoje, faz 3 meses que eu me separei do pai do meu filho. Eu moro sozinha e a guarda do meu menino é compartilhada. Mas existe um medo que me assombra tanto quanto o próprio espírito: perder a guarda dele. O pai tem mais condições financeiras. E se ele quiser, se resolver brigar na justiça, ele consegue. E Ana, se isso acontecer, eu não sei o que será de mim. Bom, esse foi o meu relato, a história de uma vida marcada por uma presença que me segue há 26 anos. Um espírito que talvez me proteja, talvez me torture, ou talvez faça os dois. Mas a verdade é que, no fundo, eu não sei mais quem eu sou sem ele. Ana, antes de encerrar, tem mais uma coisa que eu preciso contar. Eu sei que na Quimbanda essas ligações mais íntimas com entidades são mais comuns. Talvez um dia eu crie coragem e vá em um terreiro de Quimbanda contar tudo isso. Mas até hoje eu só consegui ir 2 vezes num terreiro de Umbanda. Na primeira foi uma gira de baiano. E a baiana olhou para mim e disse com toda firmeza: você precisa ir numa gira de esquerda, filha. Tem coisa aí muito mais profunda do que você imagina. Só que, Ana, toda vez que eu tento ir, alguma coisa me impede. Meu filho está comigo, ou surge algo de extrema urgência. Sempre tem uma força maior que me puxa para longe de lá. Parece até que alguém ou alguma coisa não quer que eu descubra o que realmente está por trás de tudo isso. E você sabe, meu filho é uma criança PCD, né? Uma pessoa com deficiência. Ele exige cuidados especiais. Eu não posso deixar ele com qualquer um. E eu não tenho dinheiro para pagar uma cuidadora. Eu não tenho estrutura. Infelizmente, desde que eu me separei, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu saí de casa sem nada, nada. Nem uma colher eu trouxe comigo. Quando eu conheci o meu ex, ele não tinha nada. A gente passou fome juntos. Mas quando meu filho adoeceu e precisou ficar meses internado, ele seguiu a vida dele.
conquistou um emprego em uma empresa rica, famosa, e eu fiquei para trás, na solidão, na luta diária, no hospital. Hoje eu sobrevivo com meu filho, com as minhas lembranças, com essa sensação de que algo me observa, ou pior, algo me falta. Se um dia eu conseguir ir nesse lugar, talvez eu descubra de, talvez eu descubra de vez quem é ele, esse espírito, essa sombra, esse homem, essa entidade que me acompanha desde o nascimento e que de alguma forma me possui. E Ana, teve mais uma vez. Foi numa outra gira, era a gira de Erês. No dia, o meu ex me gritou na porta do terreiro, bem alto, perguntando, na época estávamos juntos: O que você está fazendo aqui? Você nem é da Umbanda. Eu entrei na gira chorando, de soluçar, machucada, humilhada, mas eu entrei. E ali eu conversei com uma erê chamada Heleninha. Ela me olhou com aquele jeitinho doce e firme das crianças do astral e me disse algo que nunca mais esqueci. Seu filho não veio por acaso. Naquele momento eu chorei como nunca, porque no fundo eu sabia que tudo tem um porquê, mesmo a dor, mesmo o fardo, mesmo esse laço que me prende ao invisível desde que eu nasci. Ah, e antes que eu me esqueça de uma coisa importante, sabe aquele bicho que eu falei lá no começo do relato? Aquela sombra de criança que aparecia para minha mãe, para minha avó, para as minhas tias e que atormentava minha irmã com aquelas paralisias do sono? Eu sei que parece estranho, mas hoje eu tenho certeza absoluta. É o mesmo bicho, é o mesmo ser, a mesma presença que passou a me seguir. Ele só mudou de forma, talvez cresceu junto comigo, talvez só revelou o que realmente era, mas é o mesmo. Bom, Ana, acho que é isso. Obrigada de verdade por me ouvir, por me acolher. Que Deus abençoe você, sua família e todos os assombrados que ouviram até aqui. Eu espero do fundo do coração que um dia eu volte para contar o final dessa história. Orem por mim. E por favor, orem pelo meu pequeno também. Um beijo enorme a todos vocês e obrigada, Ana. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Assim, que coisa, então, será que é, era uma entidade do tipo um espírito de uma vida passada, um outro tipo de entidade que acompanha e que, né, tudo isso? Porque isso eu nunca parei para pensar, mas nessa, e nunca talvez tenha visto isso aqui, que seria essa dependência emocional de um espírito que a acompanha. Dependência emocional, como ela disse, dependência emocional, espiritual, como se ela só existisse se ele estivesse perto. Ela sente apoio, mas medo ao mesmo tempo. Moça, você tem que saber o que é isso. Ah, realmente ir em algum lugar que te dê uma ajuda, um respaldo nisso. É, quanto à guarda da criança, eu acho que não é assim. Não é só ele ter mais condições financeiras, não, tá? Quem puder, quem entender de direito dessas coisas aí pode até escrever aqui para ela, porque eu acho que não é só porque ele tem mais condições financeiras que ele pode pegar a guarda assim facilmente. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida aí, né? Principalmente você, ele simplesmente pode sair, trabalhar, seguir a vida enquanto você está se dedicando e não é fácil. Você não tem condições de estudar, de trabalhar, né, de conseguir tem que ver isso direitinho, mas eu acho que não perde a guarda assim, não. Pelo contrário, acho que ele tem que dar suporte para você cuidar e tudo mais, entendeu? Enfim, mas aí entra na parte jurídica do negócio que eu não entendo, mas quem entende pode falar melhor aqui para ela. Agora, eu acho que é muito importante ir atrás dessa parte espiritual, psicológica, eu sempre falo para todo mundo aqui. Porque tudo que acontece na vida abala a gente emocionalmente também. Então, eu acho que sempre é muito válido ter um apoio psicológico, né, para né, para coisas da vida normal. Agora deixa a opinião de vocês. E essa entidade
que fala que ela vai ser dele, né? E assim, vai, volta, ela sente que acompanha, que tipo ainda não acabou. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Bom, este foi o relato de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.